Descrição técnica do código de problema OBDII-B Banco de respostas lentas da posição da árvore de Camis 1. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII equipados com válvula queime de temporização variáveis. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Subaru, Dodge, VW, Audi, Jeep, GMC, Chevrolet, Saturn, Chrysler, Ford, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Muitos veículos modernos usam o tempo variável da válvula, VVT, para melhorar o desempenho do motor e a economia de combustível. Em um sistema VVT, o módulo de controle do trem de força, PCM, controla as válvulas de controle de óleo operadas por solenoide. Essas válvulas aplicam pressão de óleo a um atuador montado entre o eixo de Camis e a roda dentada da corrente de distribuição. Por sua vez, o atuador altera a posição angular, ou mudança de fase, da árvore de Camis. Um sensor de posição da árvore de Camis é usado para monitorar a posição da árvore de Camis. Um código de resposta lenta da posição da árvore de Camis é definido quando a posição real da árvore de Camis não corresponde à posição desejada pelo PCM durante as mudanças de fase da árvore de Camis. No que se refere às descrições dos códigos de problemas, o A indica a entrada de árvore de Camis à esquerda ou à frente. Por outro lado, B indica a árvore de Camis de escape, direita ou traseira. O banco 1 é o lado do mecanismo que contém o cilindro número 1, enquanto o banco 2 é o banco oposto. Se o mecanismo for um projeto em linha ou reto, haverá apenas um banco. O código P000B é definido quando o PCM detecta uma resposta lenta na mudança de fase na posição da árvore de Camis do circuito do banco 1. Este código está relacionado a P000A, P000C e P000D. Qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código é moderada a grave. É uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema da P000B podem incluir luz do mecanismo de verificação iluminada, aumento das emissões, pobre desempenho do motor, ruído do motor. Quais são algumas das possíveis causas do código? As causas deste código podem incluir suprimento inadequado de óleo, sensor de posição da árvore de Camis com defeito, válvula de controle de óleo com falha, atuador VVT com falha, problemas na corrente de distribuição, problemas de fiação, PCM com defeito. Um exemplo de sensor de posição da árvore de Camis, CMP. Quais são algumas etapas da solução de problemas da P000B? Comece verificando o nível e a condição do óleo do motor. Se o óleo estiver bom, faça uma inspeção visual do sensor de posição da árvore de Camis, do solenoide de controle de óleo e da fiação correspondente. Procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Se houver algum dano, repare conforme necessário, limpe o código e veja se ele retorna. Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico (TSBS) sobre o problema. Se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema. A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos. Para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante. Antes de prosseguir, consulte os diagramas de fiação de fábrica para determinar quais são os fios. A AutoZone oferece manuais de reparo online gratuitos para muitos veículos e a ALLDATA oferece assinaturas de veículos únicos. Teste o sensor de posição da árvore de Camis. A maioria dos sensores de posição da árvore de Camis são sensores de efeito Hall ou sensores de ímã permanente. Um sensor Hall Effect possui 3 fios, referência, sinal e terra. Por outro lado, um sensor de ímã permanente terá apenas 2 fios, sinal e terra. Sensor de efeito Hall. Determine qual fio é o fio de retorno do sinal. Em seguida, conecte um multímetro digital DMM a ele usando um cabo de teste de sonda traseira. Coloque o DMM na configuração de volts CC e conecte o fio preto do medidor ao terra do chassi. Dê partida no motor. Se o sensor estiver funcionando corretamente, você verá uma leitura flutuante no medidor. Caso contrário, o sensor está com defeito e deve ser substituído. Sensor de ímã permanente. Remova o conector do sensor e conecte um DMM aos terminais do sensor. Coloque o DMM na configuração de tensão K e dê partida no motor. Você deve ver uma leitura de
tensão flutuante. Caso contrário, o sensor está com defeito e deve ser substituído. Teste o sensor do efeito Hall do circuito do sensor. Comece verificando o lado do terra do circuito. Para fazer isso, conecte um conjunto de DMM a volts CC entre o terminal positivo da bateria e o terminal de aterramento do sensor no lado do chicote do conector. Se houver um bom terreno, você deve obter uma leitura de cerca de 12 volts em seguida. Verifique o lado de referência de 5 volts do circuito conectando um conjunto DMM em volts entre o terminal negativo da bateria e o terminal de referência do sensor no lado do chicote do conector. Ligue a ignição do veículo. Você deve ver uma leitura de cerca de 5 volts. Se um desses dois testes não produzir leituras satisfatórias, o circuito precisará ser diagnosticado e reparado. Sensor de ímã permanente. Verifique o lado do terra do circuito. Para fazer isso, conecte o conjunto do DMM a volts CC entre o terminal positivo da bateria e o terminal de aterramento do sensor no lado do chicote do conector. Se houver um bom terreno, você deve obter uma leitura de cerca de 12 volts. Caso contrário, o circuito precisará ser diagnosticado e reparado. Teste o solenoide de controle de óleo. Remova o conector do solenoide. Use um multímetro digital definido como ohms para verificar a resistência interna do solenoide. Para fazer isso, conecte o medidor entre o terminal solenoide B+, e o terminal terra do solenoide. Compare a medição de resistência com as especificações de reparo de fábrica. Se o medidor exibir uma leitura fora da especificação ou fora dos limites OL, indicando um circuito aberto, o solenoide deve ser substituído. Também é uma boa ideia remover o solenoide para inspecionar visualmente a tela quanto a detritos de metal. Verifique o circuito do solenoide de controle de óleo. Verifique o lado de energia do circuito. Remova o conector do solenoide. Com a ignição do veículo ligada, use um multímetro digital configurado para volts CC para verificar a energia no solenoide, geralmente 12 volts. Para fazer isso, conecte o fio negativo do medidor ao terminal negativo da bateria e o fio positivo do medidor ao terminal solenoide B+, no lado do chicote do conector. O medidor deve ler 12 volts. Caso contrário, o circuito precisará ser diagnosticado e reparado. Verifique o lado do terra do circuito. Remova o conector do solenoide. Com a ignição do veículo ligada, use um multímetro digital configurado para volts CC para verificar se há aterramento. Para fazer isso, conecte o fio positivo do medidor ao terminal positivo da bateria e o fio negativo do medidor ao terminal terra do solenoide no lado do chicote do conector. Comande o solenoide com uma ferramenta de verificação equivalente ao EM. O medidor deve ler 12 volts. Se não estiver presente, o circuito precisará ser diagnosticado e reparado. Verifique a corrente de sincronização e os atuadores VVT. Se tudo der certo até esse ponto, o problema pode estar nos atuadores de corrente de sincronização correspondentes ao VVT. Remova os componentes necessários para acessar a corrente de distribuição e os atuadores. Verifique a corrente quanto à folga excessiva, guias quebradas ou tensionadores. Verifique os atuadores quanto a danos visíveis, como dentes desgastados.